Então, comecei a gravação da aula. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas. Como esse assunto é bem complexo e extenso, então eu dividi. Hoje nós vamos falar das orações subordinadas substantivas. Porque as orações subordinadas, nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, o nosso foco hoje é nas substantivas. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu já coloquei no AVA, tá, gente? Até é importante um esclarecimento. Eu coloquei no AVA uma lista de siglas e abreviaturas. Na correção dos trabalhos, eu estou usando essas siglas, que aí agiliza a correção e também a compreensão de vocês. Na hora de vocês verificarem as correções, vocês vão saber o que eu marquei. Vocês vão conseguir identificar onde que foi o erro, né? Qualquer dúvida é só perguntar. Está aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Ah, então tá bom. Obrigado. É a Samira, né? Isso. Samira, aí eu vou pedir, por gentileza, se tiver alguma pergunta no decorrer da aula, aí você me falar, por favor. Tá bom, eu te falo. Tá? Porque quando eu compartilho a tela aqui, eu não consigo, não aparece a imagem de vocês e não tem como eu identificar, entendeu? E eu perco a tela do bate-papo também. Bom, gente, período nós já tivemos essa noção. Composto também. Quando falar em composto, significa que dentro do período eu tenho mais de uma oração. E a oração, a marca dela é o verbo. Agora, nós vamos ver o que? O período por subordinação. Uma noção muito importante que isso para a vida de vocês, né, como estudantes, que eu quero deixar é essa. Isso vale para qualquer matéria. É sempre analisar a história das palavras, né? Então, por exemplo, subordinação, o prefixo é sub, né? Esse prefixo, ele vem do latim. Em português vai ficar sob, né? S-O-B. Significa abaixo de. Então, ao contrário da coordenação, que nós temos orações que estão no mesmo nível, né? Eu até dei o exemplo. O que é uma relação coordenativa? Eu dei o exemplo de sala de aula. Na sala de aula aqui virtual, vocês são alunos, a relação entre vocês é coordenativa. Porque não há, um é superior ao outro, não há uma hierarquia. Quando nós falamos de subordinação, significa que há uma hierarquia. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou professor lá do Instituto Federal.
para cada curso de mecânica, tem o chefe, né? O professor, que é o coordenador. Então, entre mim e ele há uma relação que é hierárquica. Ele está acima de mim, né? Então, não há uma relação coordenativa, tá? Sempre pensar isso aí. O significado das palavras, né? A origem das palavras é muito importante. Vamos começar aí pelo texto, uma charge, meu autor predileto, que é o Duque. O pessoal que é atleticano não fica chateado, não. Isso aqui é a charge é uma brincadeira. E até eu quero registrar, eu sou atleticano, né? Aliás, tem muito atleticano que torcedores de outros clubes não conhecer a história do Galo, eu entendo. Mas tem muito torcedor do Atlético que não conhece a história do próprio clube, né? Então, na história do Galo, ele tem um bicampeonato muito importante, que é a Conmebol, né? A chamada Sul-Americana, que é um campeonato importante. Então tem uma brincadeira aí, na charge, e nessa charge nós temos um período. Quem disse que eu não tenho bi? Né? Nesse período, vamos analisar aí. Então, ó, PCS é período composto por subordinação. Quando nós falamos de subordinação, nós vamos ter pelo menos uma oração que vai ser principal e a outra subordinada. Quando falar em principal, espera só um pouquinho, tá, gente? Só pegar aqui. Esqueci de pegar a caneta aqui. Que aí eu vou fazer umas anotações. Então, repare aí. Então, PCS, período composto por subordinação. Qual que é a noção importante vocês terem aqui? Quando falar de subordinação, eu vou ter uma oração. Eu sempre vou ter uma oração OP, oração principal, e vou ter uma oração, pelo menos uma, subordinada. No caso, a oração... Como que eu identifico a oração subordinada? Há várias formas. A forma imediata, por isso que eu coloquei para vocês, no estudo das orações, qual que é a chave, qual que é o pulo do gato para você aprender essa matéria? Todo conhecimento é como se fosse a construção de uma casa. Você tem um alicerce, o fundamento daquele conhecimento. Então, o fundamento do conhecimento das orações é o estudo dos conectivos. Então, eu coloquei para vocês, quando nós estudamos as orações coordenadas, conectivos coordenativos. Até vocês fizeram um mapa mental, né, de alguns conectivos. Aliás, parabéns, né? Muitos trabalhos muito bem feitos, né? Os mapas. Então, isso é importante para quê? Para fixação do aprendizado, né? No aprendizado, em termos de técnica de estudo, sempre porque a nossa memória, ela é associativa. Então, não adianta você estudar uma matéria, e outro dia até eu estava lendo um artigo de um neurocientista, Miguel Nicoleles, e ele falando do processo dele de estudo, que ele procura escrever à mão, as anotações dele à mão, faz várias anotações, esquemas. Até recomendo para vocês um documentário que
lá no Netflix da vida do Bill Gates. E fala muito assim do cotidiano dele. E o Bill Gates, aí aparece a biblioteca dele enorme, né? Sempre quando ele vai estudar uma questão, ele compra vários livros sobre o assunto, vai estudando e tem quadros, anotações. Ele vai usando esquemas, mapas mentais. Então, isso é muito importante para a fixação do conhecimento, né? Então, essa matéria, eu já coloquei para vocês um artigo que eu retirei da gramática do Celso Cunha. Celso Cunha é um autor aqui, já falecido, né? Um linguista, um dos maiores linguistas brasileiros. E ele tem uma gramática, já até coloquei referência dela, que é uma das melhores, né, da língua portuguesa. Coloquei lá o artigo sobre conjunções subordinativas e as orações subordinadas substantivas. Então, a chave desse conhecimento aqui é o estudo dos conectivos. Tá bom? Então, olha só. Essa oração aqui, nós temos duas orações. Oração principal e oração subordinada. Como que eu verifico que é oração subordinada? É pelo conectivo. Uma forma é essa. Olha esse que aqui. Esse conectivo, ele é chamado de conjunção e aí lembrando, né? Importância da origem das palavras, ó. Conjunção, juntar com. Ela serve para quê? Para ligar orações ou ligar palavras. E nós já vimos mais do que isso em teorias mais avançadas, a teoria da gramática do texto, ou linguística textual, os conectivos, eles são muito importantes para o aspecto que da coesão textual. Coesão textual. Esse atributo, né, da textualidade é o segundo mais importante, porque ele serve para isso, né, a ligação, né, a tessitura do texto. Então, olha só, esse que, morfologicamente, isso é uma classificação morfológica. Ele é o quê? Uma conjunção integrante. E olha que bacana, a palavra já diz tudo, né? Integrante. Vai introduzir uma oração que vai integrar, completar o sentido da outra. Eu pergunto para vocês, se nós retirarmos essa segunda oração aqui, então nós temos a primeira, e a segunda. Se nós eliminarmos a 2 aqui, fica compreensível quem disse? O sentido fica completo? Professor, Pode falar. a Giovana pediu para avisar que o Hollenbeck tá sem internet na casa dele, não tá conseguindo entrar. Nossa, mãe. Ah, tudo bem, obrigado por avisar. É por isso que depois no mesmo dia, eu disponibilizo essa aula no YouTube. Eu acredito que lá tem facilitado para vocês, não tem? Demais. Tem. Ah, então, porque aí a pessoa teve algum problema de internet, ela pode posteriormente, né, assistir a aula, tá bom? Obrigado por avisar aí. Então, repare bem, como que eu identifico que a oração ela é subordinada? Pelo conectivo. Então, olha só, as orações substantivas, então, só por essa palavra aqui, eu já sei o quê? Que vai introduzir que espécie de oração? Oração subordinada substantivo. Tá?
Então, qual a espécie de conectivo que vai introduzir a oração subordinada substantiva? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Essa espécie aqui. Uma Professor, outra. Pode falar. o quem disse vai ter o sentido sozinho? O disse? É, a oração principal. Pois é, tem o sentido completo aqui? Eu acho que tem. Completo não, mas, tipo, no sentido de uma pergunta assim, quem disse é totalmente compreensível. Não, não, mas aí é quem está falando? João Vitor. Ô, João, você tem que fazer a análise, João. Olha só, muito boa a sua pergunta. João, quando eu vou analisar um texto, todo texto, ele vai ter o quê? O contexto de produção. Correto? Não existe texto sem contexto. Então, eu tenho que analisar o texto dentro do contexto em que ele foi produzido. Então, voltando lá. Olha só, João. Aqui na charge, se eu eliminar, vai ter o sentido completo? Imagina essa charge sem essa segunda oração. É, não vai ter o sentido sozinho. Entendeu? Vai aparecer outra coisa. Entendi, valeu. Isso. Então, olha só, isso é muito importante para a interpretação de texto. Por exemplo, eu fazia parte de uma torcida organizada do Atlético, né? E num grupo de WhatsApp. E aí, assim, o futebol, a grande maioria dos torcedores é muito emocional, né? Torcedor, em geral, ele não é racional, ele é emocional. Aí o pessoal começava a acompanhar o jogo, começava a discussão. Isso ocorre muito em WhatsApp, em outras redes sociais, ou em outras situações. E às vezes a pessoa fazia um comentário em relação ao comentário anterior, que o WhatsApp, você tem um fio ali, né? Um contexto. Aí a pessoa, digamos que a pessoa entrou na conversa em determinado momento, posteriormente. Ela não leu o que veio antes. Aí começavam as tretas. Ô, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque alguém tinha ativado o meu mudo aí. Pode falar. Só por curiosidade, qual torcida que você era? Qual torcida organizada? A torcida era Antifa, né? Galo Antifa. Tá bom? Bom, então voltando aí. Continuando, né? Professor, Oi. uma dúvida. É no outro slide que você tinha falado que era subordinada substantiva. Todas são substantivas ou só aquela? Não, não. Eu vou. Olha só. No... Quem perguntou foi a Samira? Giovana. A Giovana. Desculpa aí, Giovana. Uhum. Giovana, as orações subordinadas, nós temos 3 grupos de orações subordinadas. Tem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Tá bom? Entendi. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar substantivas. Tá. Tá claro? Então, olha só. Então, voltando aqui. Então, essa oração principal, uma outra forma de perceber que essa oração ela é subordinada. Primeiro, apareceu algum conectivo aqui antes da oração principal? Tem conectivo aqui antes? Não.
Não. Não tem. Tá? Então, a oração principal... Ah, outro detalhe, viu, gente? Até tem muito gramático que erra isso aí, na hora que ele vai definir oração principal. Oração principal não tem a ver com o sentido, com a semântica. É aquela que tem o sentido principal. A questão não é de sentido, é de forma, é de estrutura. Quando a gente fala de sintaxe, é importante dizer, ó, sintaxe, você pode pronunciar sintaxe ou sintaxe. Tem a ver com forma. Forma. Inclusive, essa palavra é usada, né, na ciência da computação, né? Forma, é estrutura. Então, olha só, é a oração principal. Primeira forma de reconhecer ela, não tem um conectivo de encaixe. Essa aqui tem, ó. A 2 tem um conectivo. Outro detalhe, aí você vai analisar oração por oração, né? Então, olha só. Vamos para o próximo slide aqui. Aqui para vocês visualizarem, né? Professor, Oi. a Cibele perguntou se essa conjunção integrante é o mesmo que uma conjunção explicativa. Não. Quem que perguntou? Cibele? Samira, quem perguntou? Cibele, isso. Cibele. Esse que não é explicativo não, tá? Por exemplo, Cibele, para você perceber isso, você pode trocar o que pelo pois? Você pode permutar o que por pois? Cabe? Quem disse, pois, eu não tenho bi? Eu posso permutar o que pelo pois? O que a Cibele falou aí? Para ela ser o que ser explicativo, eu poderia trocar o que pelo pois. Eu posso? Essa é a pergunta. Ela falou que não. Não. Beleza, você confirmou que não. O que aqui não tem valor. Olha a importância daquele exercício que vocês fizeram, valor semântico. Ele não tem valor semântico de explicação. Tá? Ficou claro aí, Cibele? Ela respondeu aí, Samira? Respondeu, ela falou assim: então essa conjunção integrante é como se fosse a parte, não entra nos tipos de conjunção da outra aula? Não. Perfeito. Perfeito, Cibele. Cibele, é por isso que eu falei para vocês, no início agora da aula, eu falei o seguinte, olha, a base, o alicerce do estudo das orações é o estudo dos conectivos. Então, quando nós estudamos as orações coordenadas, há os conectivos coordenativos. Eu coloquei para vocês no AVA um texto retirado da gramática do Celso Cunha. São os conectivos subordinativos. Tá? Então, no caso das orações, vou colocar aqui, ó, no caso das orações, opa, vou voltar. No caso das orações que nós estamos estudando hoje, das orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por qual conectivo? Qual conectivo que vai introduzir? Conjunções, essa espécie aqui, ó. Conjunções integrantes.
O encaixe delas é por meio desse tipo de conectivo. Quais são as principais conjunções integrantes? É o que para fazer uma afirmação com valor semântico, né, de afirmação. E o se, com valor de dúvida, valor semântico de dúvida. Tá? As principais são essas. Mas há outros conectivos. Entendeu aí, Sibeli? Samir, o que ela escreveu? Ficou claro para ela? Ela não escreveu nada ainda, não. Ah, falou que entendeu. Ah, ótimo. Beleza. Bom, seguindo. Olha que bacana isso. Sempre lembrando, viu, gente? Até uma outra disciplina que eu leciono no Instituto é para o curso superior, né, de engenharia. A disciplina deram o nome de português instrumental. Esse nome, ele é um pleonasmo, né? Toda língua, ela é instrumental. Português, o francês, ela é um instrumento de quê? De interação social. É um instrumento de comunicação. Então, essas noções que nós temos, elas são importantes para quê? Na hora da revisão do texto. Para você analisar. Então, isso aqui, a teoria gramatical, ela não te ajuda na produção do texto. Na hora de você criar ideias. Criar ideias é através da leitura, do conhecimento. Essas noções, elas são importantes na hora de quê? Na hora da revisão. O texto está pronto, agora eu vou revisar o texto. Se o meu texto está bem o quê? Estruturado. Se ele está bem estruturado. No aspecto que da coesão. Se meu texto está coeso. Bom, eu fiz a representação dessas orações. Então, olha só. Oração 1. Olha que interessante isso. Na grande maioria das línguas, nós temos essa estrutura aqui, ó. S, sujeito, verbo e complemento. Sujeito 1, verbo 2, complemento 3. A maioria das línguas nós temos essa estrutura. O sujeito da primeira oração é quem? O verbo é disse. Olha a importância do nosso alicerce, né? Nós estudamos regência. Ó. O verbo disse é transitivo. O objeto direto apareceu na oração 1? O que vocês acham? Não. Não. Então, olha que interessante. O objeto direto não apareceu na oração 1. Se ele não apareceu na oração 1, significa o quê? Que a oração 2, ela é o objeto direto do verbo. Então, nós temos a oração 2, por isso que ela é subordinada, tá vendo? O objeto, ele está subordinado ao verbo. Essa oração 2 inteira é um objeto direto que oracional. Tá? Em forma de oração. Olha o que aqui, ó. Qual que é a função do que? É ligar.
é ligar a oração 1 com a oração 2. Eu queria fazer um quadro melhor para vocês, mas não consegui. Quero. Professor, você está falando? Estou falando. Tá aparecendo, não? Não, agora voltou. Voltou? Tinha travado. Ah, tá. Opa. Peraí, travou e eu perdi aqui a... Deixa eu voltar aqui, gente. Tá aparecendo aí para vocês? Os slides? Não. Não? Não. Então, peraí. Vou voltar lá. Tá aparecendo aí, né? Agora tá. 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 O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu queria ter feito um slide melhor, colocando a oração 2 abaixo da oração 1. Tá? Mas vocês entenderam que a oração 2 ela exerce a função de objeto direto da oração 1? Entenderam isso? Ô, professor, Pode falar. sempre que a gente tiver que identificar a oração subordinada, você falou para a gente ir por essa conjunção integrante. Certo? É não só ela, né? É uma forma, né? Uma forma é você visualizar os conectivos. Sim. Uhum. Aí vão ter situações que também não vão ter esses conectivos que vai ser mais difícil de identificar, né? Correto. Ah, Correto. tá. Valeu. Quem falou foi o João? Isso mesmo. João Vitor, né? Exatamente. Ótimo. Obrigado, João. Excelente sua intervenção aí. Por quê? Você não pode ter apenas um recurso, né? Apenas um método de identificação. Um método de identificação é pelos conectivos. Eu só posso lançar a mão desse método? Não, eu tenho que ter mais de um. Então, qual a outra forma? Que eu já falei em outras aulas, né? A análise que nós estamos fazendo é uma análise sintática. Uma vez uma aluna brincou numa aula, né? Que ela falou assim, que era tanta seta, ela falou, professor, a gente faz uma análise cetática. Cetática, de tanta seta que a gente usa. Mas a análise sintática, ela tem um método, que eu já falei em aulas anteriores. Então, quais são os passos, né? A análise, lembra quando você vai resolver um problema de matemática? Você tem uma equação, você tem um problema, você parte. O que é analisar? Se vocês forem verificar no dicionário, o sentido de analisar é decompor um todo em partes menores. Então, primeiro, eu tenho que analisar o quê? Quais são os verbos? Então, identifico os verbos. O segundo passo, então, eu identifico os verbos e marco os verbos, sublinho os verbos. Depois, eu identifico os conectivos que estiverem ligando orações. Depois, o que eu faço? Identificando essas duas categorias, eu faço o quê? Eu separo as orações. Separar as orações. Depois que eu separo, eu posso colocar
algum marcador, né? Separando as orações. 4. Olha só, João. Esse é o método. Eu vou analisar cada oração. Cada oração. Então, o que eu estou fazendo aqui? É uma análise. Eu parto do todo, nós partimos do texto da charge. Estamos indo por partes, né? Então, nós temos 2 orações. Aí, vou analisar cada oração. Qual que é o sujeito diz? Quem? Analisa a regência do verbo, é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, ele tem um complemento. Ele está aqui? Não. Se ele não está aqui, ele vai estar onde? Posteriormente. A oração 2 inteira, ela é o objeto direto da oração 1. E olha que interessante, né? Do ponto de vista da pontuação. Se eu tenho sujeito, verbo, a oração 2 é o objeto da 1, não tem vírgula nenhuma. É mais uma prova, né? A vírgula não tem nada a ver com pausa, ela tem a ver com a estrutura da frase. Eu não posso separar o verbo do objeto, né? Então, não vou ter vírgula nenhuma aqui. Bom, a oração 2... Então, vocês entenderam por que a oração 1 é principal? E a oração 2 é subordinada? A 2 ela é subordinada por 2 razões. A primeira, porque ela está encaixada na 1. Ela é introduzida por esse conectivo aqui de encaixe. Esse Q aqui, ó. Que é um conectivo que? Subordinativo. Subordinativo. Ah, qual outro argumento para a oração 2 ser subordinada? A função dela. Ela é o quê? O objeto direto da oração 1. Do verbo aqui, ó, da oração 1. Então, por isso que ela é subordinada. Todo mundo entendeu? Por que é a oração principal? Por que a 2 é subordinada? Professor, Pode falar. eu entendi, é só uma dúvida. Nunca vai poder separar o sujeito do objeto? Não. A regra principal da vírgula, olha só. Esse ozinho é de oração, tá? Tá. Ó. Sujeito, verbo, complemento. A maioria das línguas tem essa estrutura, SVC. 1, 2, 3. Então, olha só. A regra principal da vírgula é essa. Eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Porque eles estão intimamente ligados. Ó. Não posso separar. Não tem a ver com pausa, tem a ver com estrutura. Como a maioria das pessoas... Eu comentei com vocês, né? Eu orientei um trabalho de pesquisa sobre a vírgula. A maioria dos gramáticos, antigos e modernos, quando eles vão definir vírgula, eles relacionam a vírgula com pausa. Isso é fake news. Vírgula não tem nada a ver com pausa. Porque você pode fazer pausa aqui. Ó. Pausa você pode fazer em qualquer lugar, porque a pausa ela é subjetiva. Ela é uma categoria da oralidade. Da oralidade. Então, por exemplo, vocês vão se formar, né? 3º ano. Eu não sei como é que está agora com essa questão da pandemia, mas formatura. Geralmente no evento de formatura, escolhe um aluno para fazer o discurso para a turma. Tal. O discurso é um texto oral.
Quando você vai ler um texto, né, as pessoas que às vezes têm uma crença religiosa e aí tem a leitura do evangelho, né? Na leitura ali, quer dizer, você está no plano da oralidade. Na oralidade, você coloca as pausas que você quiser, de acordo com o quê? Com a sua intenção, com a ênfase, né? Para captar a atenção dos ouvintes ali. Te respondi aí? Sim, obrigada. Nada. Bom, continuando. Agora o conceito, né? Período composto por subordinação é o que apresenta uma oração principal. Lembrando, viu, gente? Quando falar em principal, isso não tem a ver com a semântica, que tem um sentido principal. Que a questão do sentido é o seguinte, por exemplo, num texto, tudo que compõe um texto faz parte do sentido dele. Você não pode abrir mão de nada. Tudo é importante no texto. Então, por exemplo, quando você vai assistir uma série, o texto que é produzido ali, você tem um texto verbal, a fala dos atores, você tem os textos imagéticos, você tem a música, a trilha sonora, tudo que compõe o cenário do filme, tudo faz parte da produção de sentido dele, tudo é importante. Então tem como você falar o que é principal, o que é subordinado ali, né? Então, o sentido principal aqui tem a ver com a estrutura, com a sintaxe, tá? A qual se anexa uma ou mais subordinadas. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão compreendendo aí o que eu estou falando? Sim. Professor, então. uma coisa. Tem como a oração ela ser composta por coordenação e por subordinação ao mesmo tempo? Tem. É a Giovana, né? Sim. Ótimo, Giovana. Excelente pergunta. Eu posso ter um período. Sua pergunta é essa. Eu posso ter um período composto por coordenação mais subordinação? Posso? E aí? Perguntando aos universitários aí do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu posso ter a soma dessas duas estruturas? Pode. Sim. A resposta é sim. Eu vou ter o período, é o chamado período misto. Não, eu lembrei até agora de misto quente, né? Eu adoro misto quente. É misto. Às vezes muita gente escreve com X. É misto, com S. De mistura. Período é misto. Ele pode ser. Você tem oração coordenada e subordinada. Agora, olha só. Se você tem subordinada, elas caminham juntas. Oração subordinada e oração principal. Tá? E eu posso ter oração coordenada. Posso ter essa soma aqui. Olha que interessante. Eu falo com vocês, não só eu, né? Vários manuais de redação. Às vezes a pessoa ela vai estendendo muito o período, né? E, geralmente os professores de português falam, procure usar períodos mais curtos, justamente para você não se perder no raciocínio. Agora, essa questão do período
de você usar períodos mais curtos, períodos mais longos, o período misto, isso vai depender de quê, gente? Vai depender do gênero textual. Gênero textual. Eu tenho uma colega, uma amiga, que ela terminou o doutorado dela na UFMG. E eu fiz a revisão da tese dela. A orientadora dessa minha amiga chama Adriana. A orientadora dela falava assim, olha, procura usar períodos mais curtos. Porque a Adriana, que é uma questão de estilo também da pessoa, ela usa períodos mais longos. Só que o gênero textual tese é um texto que a pessoa produz para ter o título de doutorado, para ser doutor. Tá? Às vezes o pessoal chama de doutor aí, é médico, não é doutor. Você fazer um curso superior, você não adquire esse título de doutorado, não, viu? Isso é algo usado, né, pelas pessoas, mas está errado. Doutor é título acadêmico, não é pronome de tratamento. Então, doutor é só para quem defende tese de doutorado. Como é um gênero científico, é um conhecimento mais complexo, então é natural que vão aparecer períodos o quê? Mistos. É um raciocínio. Então, essa questão do período mais curto ou mais longo, ele depende do gênero textual. Tá? Mas aí a pergunta foi... Agora eu não sei se foi da Giovana, eu acho que foi da Giovana. Eu posso ter um período misto? Posso ter. Eu posso ter um período só composto por coordenação, eu posso ter um período composto por subordinação, ou posso ter um período misto, composto por coordenação e subordinação. Ficou claro aí? Foi Giovana que perguntou? Ficou sim, obrigada. Ótimo. Mas vocês entenderam essa questão? A questão do período mais curto ou mais longo vai depender do gênero textual. Quando você escreve ali uma mensagem de WhatsApp, como os diálogos ali, o gênero textual é mais simples, né? O raciocínio mais simples, mensagens diretas. Então, ali você emprega... Às vezes você nem emprega frase verbal, basta a frase nominal, né? Bom dia, oi, né? Não vai nem aparecer frase verbal. Bom, agora eu quero que vocês entendam oração, principal oração subordinada. Nós vamos falar das orações substantivas. Por que elas chamam substantivas? Olha só. Para mim, o conhecimento mais fantástico que existe é o conhecimento científico. Toda pesquisa científica, ela começa por aquela pergunta básica, né? Nós todos passamos por essa fase maravilhosa, né? Na infância, a fase do porquê. Então, olha só. O porquê é fundamental na ciência. Então, a gente vai falar das orações substantivas. Aí você se pergunta, poxa, por que ela chama substantiva, oração substantiva? Olha essas duas frases aqui. A e B. Esses dois períodos, A e B. Quero a sua participação na aula. Quantas orações eu tenho aqui? No período A. Na A eu tenho quantas orações? Uma. Uma. Eu só tenho um verbo, olha só. Verbo. Só tem um. Quantas orações eu tenho na B?
Duas? Duas. Olha só. Quero, um verbo, participe, outro verbo. Tá? Então, tem duas orações. Então, repare o seguinte. O que eu quero mostrar para vocês? Quero a sua participação na aula. Que eu usei um substantivo. Agora, eu posso transformar essa mensagem usando oração. Quero que você participe. Aí eu usei o verbo. Tá? Então, por que elas se chamam orações substantivas? Porque elas podem ser transformadas em substantivo. Tá? Então, oração substantiva é aquela que pode ser transformada em substantivo. Né? Então, em vez de usar uma oração, usar essa estrutura de oração, eu posso usar essa estrutura, uma estrutura o quê? Substantivo, uma estrutura nominal. Usar um nome. Em vez de usar um verbo, usar um nome. O nome, por excelência, é o substantivo. Né? A própria palavra substantivo, né? Das palavras, pensando na morfologia, é uma das mais importantes, né? Porque você nomeia as coisas, os objetos, até as pessoas, nós somos nomeados por substantivos. Né? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Que as orações se chamam substantivas porque elas podem ser transformadas em uma estrutura com um substantivo. Esse é o raciocínio. Tá? Isso é só para vocês entenderem isso. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte aqui? Não, tá tranquilo, obrigada. Nada. Da mesma forma, né? Depois nós vamos falar das orações adjetivas. Elas podem ser transformadas em uma estrutura nominal por um adjetivo. Orações adverbiais, elas podem ser transformadas em uma estrutura com um advérbio. Né? Quais são as espécies de orações substantivas? São 6. São 6. Ô, Samira. Oi. Vou pedir a gentileza, porque depois eu sei que vocês têm outra aula, 10 horas, né? Tem atendimento. Isso, 10 horas. Aí quando for... São quantas horas agora, por favor? 8h54. Ah, então tá bom. Eu pretendo ir até 9h30. Aí qualquer coisa, se eu tiver passando... Porque tem que ter um tempo para vocês intervalar, fazer um lanche. Aí você me fala, tá bom? Por favor. Tá bom, pode deixar. As orações substantivas têm 6 espécies. São essas aí, ó. Subjetivas, objetivas diretas, parará, parará, parará. O que significa isso? Subjetiva que exerce a função do sujeito. Objetiva direta, objeto direto. E assim sucessivamente. Tá? Então, a classificação delas vai depender da função sintática delas na oração. Vamos analisar cada uma delas aí. As subjetivas. Parece que seremos vacinados. Bom, qual que é o detalhe, né? Das subjetivas. Eu vou ter o seguinte, ó. A oração principal, qual que é o traço delas? Você vai ter um verbo que vai aparecer normalmente na terceira pessoa
do singular. Mas por que que o verbo da oração principal normalmente aparece na terceira pessoa do singular? Porque essa oração subjetiva, ela exerce a função de sujeito. É um sujeito oracional. Para facilitar a análise, como as orações, você tem um número de palavras maior, o que que você faz? Você substitui a oração substantiva por um pronome. Você coloca o isso. Só para facilitar a sua análise. Tá? Parece isso. Seria isso aqui, ó. Parece isso. Aí você muda a ordem, né? Para ficar mais claro ainda. E isso parece. Vai ficar mais claro ainda. Então, olha só. Quando o sujeito é oracional, o verbo da oração fica na terceira pessoa do singular. Tá? Então, esse é um traço, né? Da oração principal, quando a seguinte ela é subjetiva. Bom, mas olha só. Aí você vai analisar cada uma. Oração principal. O sujeito dela apareceu? Não. Não apareceu aqui. Se ele não apareceu aqui, ele está onde? Está lá. Está na outra. O verbo é intransitivo. O exige complemento. Beleza. A outra oração. Sujeito. É nós, né? Nós. Se o verbo admitiu aqui, eu tenho voz passiva. Voz passiva. Repare que essa estrutura de voz passiva, no inglês, é a mesma coisa, né? Apesar de o inglês não ser uma língua românica, mas a estrutura de voz passiva é a mesma. Verbo ser ou estar, mais o outro verbo no particípio. Né? Terminação de particípio, né? DO. Bom, então o que é a oração subordinada subjetiva? Ela exerce a função de sujeito. De sujeito da oração principal. Então, para análise das orações substantivas, para facilitar, você usa essa técnica aqui, ó, da comutação. Usa o pronome isso. Que aí você tem menos palavra para analisar. Aí fica mais fácil. Pode ir para a próxima? Pode. Ah, outro detalhe, viu, gente? Um outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. A oração subordinada, quando o conectivo aparece, ela é chamada, quando aparece o conectivo, chama oração desenvolvida. Quando você usa o conectivo. Quando ele estiver claro ou subentendido, ela é desenvolvida. Então, oração desenvolvida, quando o conectivo ele aparece expresso ou ele tiver subentendido na frase. Tá? Porque tem um outro tipo de oração, depois eu vou falar para vocês.
Então, essa aqui é desenvolvida. Vamos para a próxima. Objetiva direta. Não sei se Platão virá a aula. Então, olha só. Sempre vocês têm que fazer a análise. Seguir aquele método que eu falei. Marcar os verbos. Quais são os verbos aqui? Desse período, quais são os verbos? Saber e virar. Isso. Ó, tem um verbo aqui, sei. Verbo. E virar. Verbo. Verbo 2, verbo 1. Tá? Então, sempre na análise eu faço isso. Identifico os verbos. Identifico o conectivo que estiver ligando as orações. É o se. Depois eu faço o quê? Eu separo as orações. O conectivo ele é importante porque onde começa o conectivo, começa a outra oração. Tá? Então, na hora de separar, antes eu tenho que identificar o conectivo. Então, olha só. Eu tenho a oração 1, que é principal. Por que ela é principal? Porque ela não é introduzida por conectivo. Sujeito eu, sei. Olha só. O verbo saber, transitivo direto. Nessa frase aqui. O objeto direto não apareceu na oração 1. Significa o quê? Que ele está depois aqui, ó. Essa oração 2, ela vai ser o quê? O objeto direto da oração 1. Então, ela vai ser o quê? Oração subordinada, objetiva direta. Por quê? Ela exerce a função de objeto direto em relação ao verbo saber da oração. Ô, professor. Oi, pode falar. Então, basicamente, a gente vai olhar o que está faltando na oração principal e vai classificar a subordinada? Tipo, se tiver faltando sujeito, a outra vai ser subjetiva. Se tiver faltando objeto direto, ela vai ser objetiva direta. Basicamente é isso? João, né? João, exatamente. João, você está iluminado hoje. É isso. Ótimo raciocínio, João. Porque, olha só, são estruturas. Essa abordagem aqui, eu já falei para vocês em outras aulas. Um dos maiores linguistas do mundo está vivo. É um norte-americano, Noam Chomsky. Ele desenvolveu uma teoria da linguística, uma gramática própria, que chama gramática gerativo-transformacional. Para desenvolver a teoria dele, ele usou como referencial teórico a matemática. Então, ele fala que as línguas elas têm estruturas matemáticas. Olha que interessante. Genial isso, a teoria dele. Então, olha que bacana. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sobrinho, Daniel, eu não lembro a idade dele. A minha irmã parou no posto para abastecer o carro. Aí meu sobrinho, acho que tinha uns 3 anos. Ele falou assim, ué, mãe, que deu o gasoleiro? Eu já falei, tá vendo? Eu fui traído aqui, ato falho. Escrevi galo aqui. Gasoleiro. O meu sobrinho criou essa palavra. Ele não conhecia a palavra frentista, né? Mas gasoleiro. Então, olha que interessante. Na teoria gerativo-transformacional, na teoria desse linguista, Chomsky, todo ser humano nasce com uma gramática internalizada.
A partir de 3 anos de idade, onde a criança nasce, ela já tem a gramática internalizada daquele país. Já tem estrutura. Então, como que ele criou gasoleiro, né? Ele pensou aqui, gasolina, né, no cérebro dele, a base aqui, gasolina, mais esse sufixo ero. Esse sufixo ero, ele faz parte de outras palavras da nossa língua? Tem esse sufixo ero em outras palavras? Sim. Sim. Por exemplo, pedreiro, né? Pedreiro. Então, o eiro indicando o quê? Profissão, tá vendo? Gasoleiro, o eiro indicando profissão, no lugar de frentista. Ah, ele teve consciência disso? Não, mas isso já está, é o que a teoria dele, do Chomsky, fala, chama gramática internalizada. Está no nosso cérebro já. Internalizada. Então, o seu raciocínio, João, perfeito. Se estiver faltando, porque olha só, a estrutura das línguas é essa. Normalmente eu tenho essa estrutura: sujeito, verbo e complemento. Se está faltando aqui, significa que ele está na outra oração. Seu raciocínio corretíssimo. Tá bom, João? Valeu, professor. Objetivas indiretas. Olha só. Preciso de que você me empreste o lápis. Tem duas orações. Tem um verbo aqui, outro verbo aqui. O conectivo está aqui, ó. Então, separo aqui. Oração 1 é a principal. Sujeito eu, preciso. Aí, João, cadê o objeto indireto? Não está aqui, tá vendo? Está faltando. Ele está onde? É a oração 2. É um objeto indireto oracional. Tá claro, gente? Aí na oração... Então, olha só. Na oração 2, eu vou ter... Aqui eu tenho uma estrutura mais complexa, ó. Sujeito você. O verbo é bitransitivo. Nós aprendemos isso. Dois objetos, tá vendo? Empreste para mim o lápis. Objeto direto. Professor, Oi. eu não sei, tipo assim, se precisa mesmo decidir, porque normalmente, assim, na oralidade fala preciso que, não de que. Ótimo, Giovana. Muito boa a participação de vocês aí. Pergunta a Giovana o seguinte. Na oralidade não se usa essa preposição aqui. Isso. E na escrita formal, essa preposição, ela é obrigatória? Eu tenho que usar na escrita formal? Essa é a pergunta. Universitários de Betim. Pergunta direcionada a vocês. A preposição ali é obrigatória? Ou ela é facultativa? Eu acho que é obrigatório, professor, porque
Dependendo, eu acho que ia deixar de ser indireto se não tivesse ela ali. Ah, interessante o raciocínio do João. Interessante. Olha só, gente. As línguas, as regras das línguas, é uma regra que tem a ver com o uso. Então, o que acontece? No português escrito formal, quando eu tiver um objeto indireto oracional, olha que interessante, hein? Quando eu tiver um objeto indireto em forma de oração, oracional, qual que é o uso? A preposição, ela não é obrigatória. Você pode usar ou pode não usar. Tá, Giovana? Agora, João, não muda a análise, viu, João? O verbo continua sendo transitivo indireto. O verbo exige preposição. Só que, como no uso formal, às vezes aparece a preposição e às vezes não, essa preposição ela vai ser o quê? Facultativa. Facultativa. Agora, percebam isso. A preposição ela é facultativa só quando o objeto indireto for oracional. Porque, vamos supor, no português escrito formal, se o objeto indireto não é oracional, a preposição é obrigatória. Exemplo. Creio na vida. Creio na vida. O verbo crer é transitivo indireto. Crerem. Tá? Aqui eu não tenho oração. Eu não tenho verbo aqui. Tem um objeto indireto que é um objeto indireto nominal. Não tem verbo. Então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto com objeto indireto nominal, a preposição é obrigatória, eu tenho que usar. Agora, quando for oracional, a preposição é facultativa. Ficou claro, gente? João, Giovana e demais aí. É que eu acabei indo pela preposição e não pela transitividade do verbo. Uhum. Tá? Mas não muda a análise, viu, João? O verbo continua sendo transitivo indireto. Aí você poderia pensar, mas então por que a preposição ela é facultativa? Porque as línguas, as regras, elas mudam também. Porque as regras se adequam ao uso, né? Inclusive, eu já encontrei livro, né, de ensinando português e falando que nesse caso aqui a preposição seria também obrigatória. Não é. Não é. Ensinamento errado. Bom, vamos para a próxima. Opa. Objetivo. Nós vamos para 4, né? É isso? É isso, 4. Completivo nominais. Então, olha só. Nós aprendemos, olha só, regência nominal. Há nomes que são transitivos. Então, vão exigir o quê? Um complemento nominal. Então, essas orações exercem a função de quê? De complemento nominal. Só o contrário é que o SUS seja privatizado. Um verbo aqui, seja privatizado, outro verbo. O conectivo está aqui. Separa a oração aqui. Então, começam analisando. Oração principal. Sujeito eu, verbo de ligação sou, predicativo de sujeito, contrário. Repara que o verbo contrário é um nome. É um adjetivo.
é um nome transitivo. Opa. É um nome transitivo. Exige um complemento. Concorda comigo? Contrário exige um complemento. Não é verbo, isso é um nome. O complemento dele apareceu. Eu devia ter colocado aqui mais um quadrinho, né? O complemento dele apareceu na oração principal? Não. O complemento dele está na outra oração. Opa. O complemento dele está na oração 2. Complemento nominal. Entendeu? Ô, professor, Oi. para ter esse complemento nominal, vai ser só quando tiver o predicativo do sujeito? Não, você não pode associar, João, a predicativo, não. Você vai associar, você vai ter um nome, né? Porque o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, certo? Certo. Esse nome é um nome... Nós estudamos isso quando nós falamos de regência nominal. É um nome que exige complemento. Esse nome na gramática, ele pode ser um substantivo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um advérbio. Tá? Então, não associa com predicativo do sujeito, não. Apareceu essa estrutura aqui, mas pode ser que seja outra estrutura, entendeu? Entendi, valeu. O importante é você ter um nome que é transitivo e o complemento dele não apareceu na oração principal. Se não apareceu, ele tem que aparecer, né? Que é uma questão de estrutura. Ó. Se eu tenho um nome transitivo, eu vou ter o quê? O complemento nominal dele. Ele tem que aparecer. Porque o complemento é essencial. Se ele não apareceu na oração 1, né? Ele vai aparecer na oração 2. Tá claro? Uma pergunta. Essa preposição aqui, ela é obrigatória? O a aqui, eu tenho que usar? Ou é facultativo? Esse a é obrigatório ou facultativo? Eu acho que é obrigatório. Nesse caso eu acho que é obrigatório. Eu não sei porquê, mas sem um ato esquisito. Exato. Então, olha só, quando for uma oração exercendo a função de complemento nominal, quer dizer, um complemento nominal oracional, a preposição é obrigatória. Tá? Calma, repete essa última frase de novo, por favor. A oração 2 aqui exerce a função de complemento nominal, não é isso? O complemento nominal, ele é introduzido por preposição. Tá vendo? Porque contrário exige preposição. Contrário a alguma coisa. Tá? No caso das orações que exercem a função de complemento nominal, a preposição ela vai ser obrigatória. No português formal, você tem que usar. Tá? Eu não seria inadequado eu escrever sou contrário que o SUS seja privatizado. Entendeu, João? Quando eu tiver uma oração... Assim fica mais fácil de identificar. Uhum. Ótimo. A quinta, pessoal. Predicativas. Orações predicativas. Meu desejo é que você seja sábio e humilde. Então, sempre... Gente, a análise é o seguinte.
Isso é a mesma coisa que ocorre na matemática, né? Se você não tiver a disciplina para seguir o método, vai ser difícil você analisar. Analisar isso, você decompor um todo em partes maiores. Então, você tem que seguir o caminho. Identificar os verbos. Seja. Identificar o conectivo que está ligando a oração. É o quê? Terceiro passo, separar as orações. Separa aqui. Depois eu vou analisar cada oração separadamente. Oração principal. Reparem. O meu, eu coloquei abaixo. Porque dentro do sujeito aqui, o sujeito é meu desejo. Mas desejo é a palavra mais importante, é o núcleo. O meu está determinando o núcleo. Então, ele fica abaixo. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Aí, João, seu raciocínio, ó. O predicativo do sujeito não apareceu na oração 1. Se ele não apareceu aqui, ele tem que estar em algum lugar. Onde que ele está? Ele está aqui, ó. Ele está na oração 2. O predicativo. É muito doido, né? O predicativo do sujeito. O sujeito da oração 1. Da oração 1. Sempre para facilitar a análise, faço aquela substituição, né? Você permuta a oração inteira pelo isso. Usa a palavra isso. Meu desejo é isso. Ou é esse, né? Então, a oração 2, ela exerce a função de quê? É um predicativo oracional, né? Aí, na oração 2, sujeito, você, verbo de ligação, seja, predicativo, sábio e humilde. Entenderam a estrutura aí? Podemos ir para a próxima? Sim. Beleza. Pode ir. Gente, só para explicar para vocês. Essa redação da oração 2, eu usei uma oração desenvolvida. Usei o conectivo ali. Agora, eu poderia usar uma outra redação. Eu poderia usar assim, ó. Meu desejo é você ser sábio e humilde. Tá? Então, essa oração 2 eu poderia redigir dessa forma. É você ser. Eu tirei o conectivo e usei o verbo da oração 2 no infinitivo, né? A marca do infinitivo é o R, em português. Essa estrutura aqui vai ser chamada de quê? Oração subordinada reduzida. Por que ela chama reduzida? Porque eu reduzi o número de palavras. Olha só, aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Aqui eu usei 1, 2, 3, 4. Ah, não. Ué, contei errado? É porque o é da outra oração, professor. Foi mal. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela chama reduzida porque eu reduzi o número de palavras. Eu retirei o conectivo e o verbo da oração 2, eu coloquei do infinitivo. Tá bom? Então, a subordinada ela pode ser desenvolvida, quando eu uso o conectivo, ou ela pode ser reduzida,
quando eu tiro o conectivo e uso o verbo. Pode ser reduzida de infinitivo, quando eu uso R. Pode ser reduzida de gerúndio, quando eu uso NDO. Ou reduzida de particípio, quando eu uso DO. Tá? Essa aqui é a oração reduzida. Vamos para a última. Apositiva. Essa é a mais fácil, né? Porque normalmente... Professor, Oi. a Cibele perguntou que se todas essas orações devem ter as conjunções para serem ligadas. A Cibele? Isso. Ah, tá. Excelente, Cibele. Ó, a aula, qualquer aula, né? Ela fica muito melhor quando vocês participam. Quando vocês fazem pergunta, excelente, é bom para todo mundo. Cibele, na redação dos períodos, quando eu uso os conectivos nessas orações, eu vou ter uma forma de redação que chama oração desenvolvida. O uso dos conectivos na redação, tanto das orações coordenadas quanto das orações subordinadas, eles vão facilitar muito a leitura, a legibilidade do texto, para a interpretação do texto. Então, por exemplo, é muito comum redação de concurso, redação do Enem, ou na sua vida profissional, às vezes o aluno, o último parágrafo é de conclusão. A sua ideia é concluir o texto, finalizar. Só que acontece, às vezes o aluno ele não usa nenhum conectivo que sinalize para o leitor que ele está finalizando o texto. Então o examinador, ele acaba falando, poxa, esse texto aqui não tem parágrafo de conclusão. E aí ele vai tirar ponto da sua redação, porque não tem conclusão. Só que tem. O problema é que você não facilitou para a pessoa, para o examinador. Como que você facilita? Através dos conectivos, né? Eles são muito importantes. Então, você está finalizando o raciocínio, coloca lá assim, ou dessa forma, logo, portanto. Há vários conectivos, né? Aquele exercício que eu passei para vocês, da última atividade, a intenção foi essa. Vocês irem ao dicionário, ter esse hábito de consultar o dicionário e procurar sinônimos. Então, dependendo da redação, às vezes, eu não quero usar o conectivo. Então, vai depender do gênero textual, do sentido que você quer dar para o texto. Então, a sua pergunta foi, o conectivo, se ele tiver expresso, igual aqui, ó, um fato é certo, a Terra é redonda. Então, vou analisar, ó, verbo. Tem um verbo aqui. Outro verbo igual aqui. O conectivo apareceu expresso aqui, ó. Então, já me ajuda a separar as orações. A pergunta foi da Cibele, né? Isso. Então, olha só, Cibele. Se apareceu o conectivo está aqui claro. Se o conectivo apareceu de forma clara, vou colocar, conectivo está explícito aqui. Se o conectivo estiver de forma explícita, eu concluo que a oração ela é desenvolvida, não é reduzida.
Desenvolvida. Isso, Cibele, vai facilitar a minha análise quando o conectivo está expresso. Se ele tiver explícito ou... Professor. Oi. Você pediu para eu te lembrar quando fosse 9h30, agora são 9h31. 9h31? Uhum. É a última, nós estamos terminando. Tá bom. Vou finalizar, tá, gente? Mais 5 minutinhos eu termino. Então, ó, respondendo a Cibele. Se o conectivo estiver explícito ou implícito, eu puder recuperar de forma fácil, eu tenho oração o quê? Desenvolvida. Beleza. Então, é o caso aqui. A positiva, ela vai exercer função de quê? De aposto. De aposto. Eu falei que é a mais fácil de ser reconhecida porque o sinal de pontuação ajuda. Normalmente, antes da positiva, eu vou ter 2 pontos ou vou ter o quê? Um travessão. Tá? Então, facilita muito. Então, olha só. Oração principal. Sujeito, fato. Um fato, né? O fato, um aqui fica embaixo porque ele é determinante de fato, que é o núcleo. Verbo é predicativo do sujeito. Olha aí, João Vitor. A oração 1, ela está completa, tá vendo? Tem todos os termos. Um fato é certo. Está completa. Aí vem a oração 2. Sujeito. A terra é redonda. Essa oração 2, ela está exercendo a função de quê? De aposto. Olha só o significado. O a, do latim ad, significa junto de, posto ao lado de. Essa oração 2, ela serve para esclarecer um fato. Um fato é certo. Que fato que é esse? Que fato que é certo? Esse fato ele vai ser esclarecido aqui, ó, pela oração 2. A Terra é redonda. Então, ela exerce a função de quê? De aposto. O aposto serve para esclarecer, né? Se eu falo assim, Cibele, vírgula, a aluna do IFMG Betim, a aluna do FMG Betim é o aposto de Cibele. Entenderam a positiva? Então, tipo, a oração 1 vai estar sempre completa e a 2 só vai vir para esclarecer o fato, adicionar. Tipo assim. Excelente, João. Excelente. Você está igual o Messi no jogo do Barcelona ontem, né? Muito bem. É isso mesmo. Ela já está completa. A oração 2 aqui é só um esclarecimento, né? Uma explicação de que fato que é esse? Não é? Aí o fato está esclarecido na oração 2. Mas do ponto de vista sintático, a oração 1 está completa. Sujeito, verbo e complemento. Gente, ficou claro aqui? Então, o objetivo dessa aula foi mais de um objetivo, né? Vocês entenderem o que é oração principal, o que é oração subordinada. E falar das orações subordinadas substantivas, que são 6. Para não me alongar mais, no último slide, eu vou deixar um problema para vocês. Esse problema, vocês vão pensar sobre ele e nós vamos discutir esse problema na semana que vem, na aula que é para as dúvidas das atividades, tá bom? Só vou falar aqui qual que é o problema, ó. Leia o período que segue. Eu coloquei um período aqui. É totalmente compreensível o seu conteúdo? Qual o grande problema? Vocês vão pensar qual que é o problema desse período aí. Tá bom? Alguma dúvida?
Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, a Cibele fez uma pergunta no chat ali. Ah, você lê para mim, por favor? Ó, ela falou assim: então, tipo, as coordenativas possuem conjunções também, porém são orações independentes entre si que formam um período? E nas subordinadas são orações dependentes entre si. Tipo, a oração principal depende das subordinadas e aí formam um período, sendo também ligadas pelas conjunções? Maravilha. A Cibele, você fechou com chave de ouro. Você fez um resumo da aula. Tudo que você falou está plenamente correto. Tá? Plenamente correto. As orações das orações sindéticas pelos conectivos. No caso do período composto por subordinação, eu vou ter uma oração principal e uma oração, uma ou mais subordinadas. E nós vamos identificar as orações subordinadas pelos conectivos e também por aquilo que o João veio falando durante a aula. Eu tenho que analisar a oração 1, verificar o que está faltando. O que estiver faltando na oração 1 será complementado na oração 2. Então, o resumo, a Cibele resumiu bem aí o conteúdo da aula. Mas eu posso sair dos slides aqui? Que aí eu vejo o bate-papo ali. Alguma pergunta sobre algum slide? Professor, eu tenho uma dúvida que é mais... eu tenho dúvida, tipo, do que é, de fato, o predicativo do sujeito. Ah, tá. O que é o predicativo do sujeito? É a Giovana. Então, olha só, Giovana. Vou aproveitar essa transparência aqui, tá bom? Do problema. Ó. Giovana, já sei que é italiana. Com 2 N's, é isso? Giovana está feliz. Olha só. Então, eu tenho esse período aí, Giovana. Qual que é o sujeito? Giovana. Então, tem sujeito. Tá? O verbo estar, chamado verbo de ligação. Tá bom? Uhum. Na lógica, vocês me falaram, já estudaram lógica. O verbo de ligação é chamado de verbo copulativo. Né? De ligação. É um verbo que liga, né? Então, a função do verbo de ligação é ligar. Olha aqui. Giovana com feliz. O feliz, você tem o quê? Um atributo. Uma característica, né? O estado aqui. Esse feliz remete a Giovana. Então, a função do verbo de ligação, o nome dele é autoexplicativo. Ele só serve para quê? Para ligar o sujeito ao atributo dele, que a gramática vai chamar de quê? Predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é um termo que se refere ao sujeito e estabelece uma relação de igualdade, né? Então, eu tenho essa equação. Né, vamos colocar aqui. G, Giovana, igual a F. Tá? Estabelece uma relação de igualdade.
Giovana igual feliz. Entendeu? O predicativo do sujeito. Entendi, obrigada. Nada. Pessoal, eu sei que vocês têm que fazer um intervalo, né? Fazer um lanche aí para outra aula. E então eu vou finalizar a aula aqui. Aí vou olhar no bate-papo. Se tiver alguma pergunta, quem quiser, eu mantenho um pouco no bate-papo, tá bom? Vou voltar aqui. Quem tiver de sair, ótima semana para vocês, né? Um bom dia. Muito cuidado, muita saúde, muita força. Tá? Obrigado aí pela participação. Principalmente aí o pessoal que leu aí as mensagens para mim, tá bom? Acho que eu já parei a gravação. Professor, Oi. o Hugo perguntou ali no chat qual é a diferença entre o predicativo do sujeito e um adjetivo. Ah, o Hugo perguntou? Olha só. Ô, Hugo, muito interessante. O predicativo do sujeito é uma categoria da sintaxe, é uma categoria sintática. O adjetivo é uma categoria da morfologia. Então, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando da função. Eu tenho que considerar, olha só, sintaxe, né? O sim, em grego, significa junto com. Então, na sintaxe, para eu verificar a função de cada palavra, eu tenho que analisar o todo. Na morfologia, eu analiso só a forma, né? Eu faço uma análise separada. Então, o adjetivo é uma classe de palavra, pertence à morfologia. Quando eu falo em predicativo, é função. Então, o predicativo do sujeito, ele pode ser exercido por um adjetivo. Foi o caso da frase Giovana está feliz. Feliz é adjetivo. Feliz é adjetivo morfologicamente. E sintaticamente, tem a função de predicativo do sujeito. Mas, por exemplo, Hugo, se eu falo assim, Hugo é aluno do Instituto UFMG. Aluno do Instituto UFMG é o predicativo do sujeito, é a função. Dentro desse predicativo, a classe que foi usada aí, aluno é substantivo, já não é adjetivo, entendeu? Ficou claro?